Olá, irmãos. Começamos, ou melhor dizendo, continuamos uma série de formação falando sobre crenças, religiões, igrejas, seitas, quem são, baseado no livro de Dom Estevão Tavares Bentecourt, monge beneditino já falecido, de grande renome no Brasil e fora Brasil, além Brasil. Hoje iremos falar sobre as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová constituem uma seita notória por suas publicações e visitas de porta em porta, sempre feitas em duplas, que deixam muitos fiéis católicos perplexos. Quando se originou e que mensagem traz? A origem. O fundador das Testemunhas de Jeová é Charles Taze Russell, em 1852 a 1916. Foi a época que ele nasceu e faleceu, 1852 até 1916. Era um jovem comerciante americano, nascido de família presbiteriana. Não se dava por satisfeito com sua crença religiosa, de modo que, depois de muito procurar, resolveu fundar uma sociedade de estudiosos da Bíblia, dita Torre de Vigia. Examinando a Bíblia, Rousseau pesquisou a data da segunda vinda de Cristo, após as frustradas tentativas dos grupos adventistas de 1843 a 1844, e descobriu que, com a morte dos apóstolos, ninguém mais compreendeu a Bíblia, ficando reservado a Rousseau a missão de proclamar ao mundo seu verdadeiro sentido. Ora, baseando-se em textos de Daniel e Ezequiel, ele, em 1874, predizia para 1914 a vinda de Cristo, acompanhado dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e dos profetas da fé. Era quando se daria então a batalha do Amagerdon, que fala em Apocalipse 16, versículo 16, na qual Deus aniquilaria os maus e daria início ao reino milenar de Cristo sobre a terra, reino de bonança e paz. Tal anúncio despertou a atenção de muita gente, que se filiou à nova seita. Contudo, em 1914, nada do previsto aconteceu. Ele então explicou: o Senhor ainda nos concede um pouco de tempo, e indicou o ano de 1918 como o do início do apregoado reino milenar. A morte que o colheu em 1916 poupou deste novo engano. O sucesso do mesmo Charles Rousseau e Joseph Franklin, que nasceu de 1869 a 1942, viu-se obrigado a refazer os cálculos, indicando, em consequência, o ano de 1925 como o da vinda de Cristo e o da batalha final de Amagerdon. Muitas pessoas aflitas pela dura situação do mundo pós-guerra, de 1914 e 1918, aderiram fervorosamente à profecia, dado que, em 1925 novamente, nada do predito ocorreu. Logo, Joseph Franklin pôs a rever todo o calendário das testemunhas e houve por bem não fazer mais profecias. Em 1968, porém, Nathan Knorr, então presidente da sociedade, afirmou pela revista Despertai que o dia do Amagerdon cairia em 1975, segundo a cronologia bíblica. Tal cronologia era proposta nos seguintes termos: Adão foi criado no outono do ano 4026 a.C., donde se segue que em 1975 se completariam 6.000 anos da existência do gênero humano. Esses 6.000 anos seriam seguidos do reino milenar de Cristo, paralelo ao descanso sabático, na qual o Senhor Deus entrou após os 6 dias da criação do mundo.
Em 1977, o presidente da Sociedade Torre de Vigia, interrogado pela revista Time no dia 11 de julho de 77, a respeito do não cumprimento da profecia, que seria em 75, respondeu que a contagem deve ser alterada, pois o sétimo dia só começou após a criação de Eva, a qual foi posterior a de Adão. Visto que a duração do intervalo entre o surto de Adão e o de Eva ainda não foi revelado pelo Senhor Deus, não se pode afirmar quando começará o sétimo milênio da humanidade ou do reino milenar de Cristo. A Sociedade Torre de Vigia tem sua sede em Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, de onde espalha pelo mundo numerosos livros e panfletos, assim como as revistas Sentinelas e Despertai. Doutrina das Testemunhas de Jeová. Ponto 1. As Testemunhas de Jeová são contrárias a todas as formas de religião existentes, inclusive o protestantismo e o catolicismo. Para eles, religião significa idolatria, apostasia e é obra diabólica. E por quê? Ensinam a imortalidade da alma. Com isso, tornam-se cúmplices do demônio, que quis contradizer a palavra de Deus. No dia em que comeres, morrerás. O demônio, embora esteja consciente da condição mortal do gênero humano, ensinou-lhe ao menos a crer na imortalidade da alma. Ponto 2. Existe um Deus único que, para se diferenciar dos outros deuses do mundo pagão, quis revelar a Israel o seu nome próprio, Jeová ou Jeová Deus. O nome Jeová, dizem, passou para plano secundário, principalmente após a morte dos apóstolos. Recentemente, Deus quis despertar seus fiéis para proclamarem Jeová Deus. Em Deus não há três pessoas. O mistério da Santíssima Trindade parece absurdo às testemunhas de Jeová. Com efeito, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ora, o homem tem uma só cabeça, por conseguinte, Deus não terá três cabeças. Fazem disso uma interpretação físico-biológica. Ponto 3. Jesus Cristo é a primeira criatura de Jeová, usado como instrumento para a criação de tudo mais. O fundador diz que Jesus era Miguel Arcanjo. Quando, milênios após a criação, essa criatura se fez homem, sua natureza foi completamente transformada de angélica em humana. Quando Cristo morreu na cruz, era meramente homem. A morte foi o seu fim total. Mas o ente, espírito emergiu do túmulo, criado por Deus, para viver uma vida meramente espiritual. Assim, entende a ressurreição de Cristo conforme as testemunhas. Ponto 4. O homem foi criado em condições de bonança paradisíaca. Não possui alma imortal. Em consequência, a morte vem a ser para ele aniquilamento total. Foi Satã quem incutiu nos homens a concepção de que a alma é imortal. As testemunhas falam de ressurreição dos mortos. Esta não se dá pela reunião da alma e do corpo, mas é entendida como criação de um novo ser. O homem pecou no paraíso. Desde então Deus luta contra Satanás. Este suscita seus adeptos ao passo que Jeová Deus tem suas fiéis testemunhas. A história é marcada por tal luta. A batalha final de Armagedon, esse é o ponto 5º, será travada entre Cristo e seus inimigos. Os que vencerem dentre os homens serão divididos em duas categorias. A primeira classe, chamada consagrada ou classe vitoriosa, será um pequeno rebanho, limitado a 144 mil eleitos. Estes irão para o ar superior, a fim de reinar com Cristo. Não precisarão de alimento e serão recrutados entre as testemunhas de Jeová. Já agora, que a seita atinge atualmente mais de 1 milhão de adeptos, cada testemunho tem motivos de ansiedade por não saber quem fará parte deste número seleto de 144 mil. Esta é outra interpretação literal e matemática, quando na verdade o livro do Apocalipse utiliza dos números simbolicamente. Simbolicamente, o número 144 mil é composto dessa forma:
12 vezes 12 vezes 1000. 12 tribos de Israel, vezes os 12 apóstolos, vezes 1000, que é uma multidão, ou seja, uma grande quantidade. Ou seja, são chamados à salvação os judeus, os cristãos e toda a humanidade, sem distinção de pessoas, enfim, todos são chamados à salvação de Cristo, pois ela é universal, dirigida a toda a humanidade. Nem todos são obrigados a aceitar, mas Deus se criou a todos com amor, não reservaria um andar mais alto no céu para tão poucos. Ademais, no céu não há graus nem lugares ou categorias especiais, e sim intensidade de comunhão com Deus, de acordo com a abertura de nosso coração. O dom de Deus é o mesmo para todos, mas cada um recebe conforme se abre. Se lermos em Mateus 5,45, podemos entender que a graça divina abunda para todos. A segunda categoria constará do resto dos homens salvos, ditos Jonadabes, serão deixados na carne e no sangue. Esta terra será a sua eterna morada. Farão que ela seja habitada por homens e mulheres justos e mansos, e ambientes de paz livres de opressão, doença e morte. Eles se multiplicarão sobre a terra, donde a pergunta que resultará de uma constante multiplicação de seres humanos neste mundo, isento de morte para todo sempre. Ou seja, essa ideia de que uns ficarão aqui e hão de se multiplicar inúmeras pelos séculos e séculos, deste questionamento também, como é que caberá tanta gente na Terra, já que é um corpo material somente. Quanto àqueles que não conseguirem superar a prova final, serão aniquilados com o diabo e todos os seus anjos. Ou seja, o inferno acaba para os demônios e também não haverá ninguém condenado, apenas aniquilado. Ponto 6. Na vida concreta, as testemunhas de Jeová são contrárias a várias instituições da sociedade, como a celebração do Natal e a oferta de presentes. São reservadas em relação à caça e à pesca, baseando-se em Gênesis 10, 8 seguintes. Não aceitam transfusão de sangue, pois a vida reside no sangue e pertence somente a Deus, e tendem a ver as instituições políticas como ampla organização satânica. Vamos avaliar um pouquinho essa doutrina. Toda a doutrina da Testemunha de Jeová está baseada em uma interpretação arbitrária das Sagradas Escrituras. O fundador julgou ter redescoberto a mensagem bíblica e desejou recomeçar sua vivência a partir da estaca zero, como se ninguém tivesse entendido o Evangelho até a sua época. Quis dar mais ênfase ao Antigo Testamento do que ao Novo, negando a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo, pois as testemunhas já não podem ser consideradas como cristãs. Não podemos, em breve espaço, refutar todas as afirmações falsas da seita, mas daremos um exemplo que mostra bem como as bases de sua interpretação bíblica não se sustentam. O fundador era um comerciante que pretendia sondar as escrituras em tradução inglesa, pois não conhecia o grego e o hebraico. Eis uma das consequências desse fato. Ele lia em inglês o texto de Levítico 26:27, que segundo o original hebraico diz: Se apesar disso não me ouvistes, puni-vos-ei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Ora, usando somente o texto inglês, ele interpretava o seguinte: 7 times, como 7 tempos ou períodos em vez de 7 vezes. Para o fundador dos testemunhos, um tempo equivalia a um ano simbólico, ou seja, a 360 anos, em vez de 360 dias. 7 tempos seriam, pois, 7 vezes 360, que daria 2.520 anos, dado que este período de 2.520 anos tenha precipitado em 606 a.C., quando Nabucodonosor começou a ameaçar Jerusalém, dando início à chamada Era dos Gentios. 666 anos haviam decorrido no início da Era Cristã, e restavam 1914 anos após o nascimento de Cristo para se ter o fim da Era dos Gentios e a segunda vinda de Cristo. Ou seja,
fazendo um cálculo, 2520 menos 606, que dá igual a 1914, onde ele pronunciou a profecia do final dos tempos, onde Jesus viria. Julgue o próprio leitor a validade dessa interpretação, desmentida pela própria história, e de tantas outras interpretações simplórias e pouco fundadas na Bíblia, sobre as quais se fundamenta a doutrina das testemunhas, que alcança a faixa de, nessa época, 1,3 milhões de adeptos só no Brasil. Então, queridos irmãos, aqui devemos ter este cuidado com esta seita, devemos respeitar os irmãos que visitam nossas casas, porém não se deixar doutrinar por eles. E como já foi dito aqui, são tantas outras heresias, ensinamentos contrários à fé católica. Sem contar que não há um respeito aos santos, à Nossa Senhora, aos sacramentos, de modo especial a Eucaristia. Há uma indiferença total. E uma outra questão é o nome Jeová, que é um nome totalmente inadequado. O próprio nome da seita coloca nela um nome totalmente inadequado, porque o nome de Deus nunca foi Jeová. Isso começa a partir do século VIII e é retomado por eles. Então, já o próprio erro já se encontra no próprio nome da seita. Então, que esse nosso estudo não nos leve a entender errado. Aqui não é uma aula de preconceitos, mas momento de conhecer um pouco melhor nossa fé e esclarecer a respeito de outros pontos que serão e que são perguntados. Deus abençoe a todos e nos ajude a viver segundo a vontade de Deus, buscando amar mais a Igreja e a Santa Doutrina. Amém.